Bem, o que é transporte público aqui no estado do Rio de Janeiro? É uma situação bem complexa, bem complicada. A gente observa diversos modais aqui. Tem ônibus, tem trem, tem metrô, tem barcas, tem van, VLT, BRT. São muitos modais transitando aqui nessa grande metrópole. E a gente observa que, na verdade, houve um crescimento desorganizado desse sistema de transporte ao longo das últimas décadas, e a estruturação que foi feita talvez não tenha sido a mais adequada. E eu vou trabalhar as situações que a gente acabou percebendo essa inadequação e as situações também que acabaram ocorrendo em paralelo na área federal, né? Bem, há 2 anos atrás, a gente constatou uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado aqui, que verificou diversas irregularidades na bilhetagem eletrônica. Então, a bilhetagem eletrônica, a gente observa é o RioCard, a gente utiliza ele para pegar ônibus. Aqui a UF tem esse cartãozinho azul da UF, ele também serve para a gente andar de ônibus e tal. Eu utilizo também, eu gosto de transporte público. E o que a gente percebe com isso tudo? A gente começou a ler esse relatório, e no relatório foi constatada diversas fraudes, e fraudes em cifras de centenas de milhões de reais. E essas centenas de milhões de reais que foram constatadas, na verdade são bilhões de reais, quem paga somos todos nós. Então a gente paga por uma desorganização que foi constatada em 2015 e que a gente não conseguiu perceber uma evolução num curto prazo, a partir daquela data, de uma atuação estatal no campo legislativo ou do Poder Executivo mais forte para atuar. E, com base nisso, a gente começou a atuar. Eu digo, a gente acabou fazendo uma atuação em conjunto, Defensoria Pública e Ministério Público também, nesse caso. O primeiro caso que a gente começou a atuar em transporte foi... a gente coloca dinheiro nesse cartão, depois de um ano esse dinheiro some. Esse dinheiro some, ficou constatado que eram 90 milhões, depois a gente soube por outras fontes que esse valor poderia ser maior, algumas centenas de milhões de reais. Dinheiro que a gente coloca lá, que a gente trabalha, que a gente coloca, que o empregador paga para a gente, que o estudante utiliza e tudo mais, para quem não tem gratuidade. E depois de um ano eles pegam esse valor e a lei, a gente vai estudar a lei. O que a lei fala? A gente vê que o sistema foi crescendo, o sistema de bilhetagem foi se desenvolvendo em volta dos ônibus. Então a gente percebe todo esse emaranhado de normas de leis estatais, aqui do Fluminense, no caso, do estado do Rio de Janeiro, que foram criadas em prol das empresas de ônibus, e com base nisso a gente observa que ela realmente previa que depois de um ano acaba a validade desses créditos, desses bilhetes, e não falavam para quem iam. Se não fala para quem vai para quem está com o dinheiro. Ia para a FETransport, ia para a RioCard, e isso ficou assim por um bom tempo, até que a gente fez uma boa articulação, uma atuação, conseguimos ajuizar uma ação civil pública, bloqueamos esse valor, a gente conseguiu bloquear, teve uma grande briga judicial em razão disso, e uma grande pressão política também em razão disso tudo, a LERJ se movimentando, porque essa é uma situação que envolve lei, envolve outras situações, um dinheiro muito, muito, muito grande, assim, que estava sendo mexido, estava sendo bloqueado. E o que aconteceu? A gente não parou por aí, a gente começou a fazer articulação também para se alterar a lei, tem que alterar, esse dinheiro não pode ficar com eles, não está certo, tal, ou fica com o consumidor, ou que volte para o consumidor de alguma outra forma. Foi aprovada uma lei pela LERJ, a LERJ aprovou uma lei para esse dinheiro voltar para o Fundo Estadual de Transporte, que subsidia o bilhete único. O bilhete único é uma tarifa social de transporte que vai para a população carente, para utilizar. Então, de alguma forma, reverte para a população. Mas quando foi aprovado, o governador vetou. Aí a gente fez uma manifestação, uma articulação para derrubar o veto. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Entrou a Lava Jato aqui no Rio e foi quando os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado foram presos. E a Operação Quinto do Ouro, lá na STJ, tramitou lá. Eram 3 objetos, um dos objetos era esse. A sobra desse valor, que de alguma forma estava... Não sei o que eles estavam fazendo com aquilo, mas enfim, eles foram presos, alguns políticos conduzidos, alguns diretores da FETransport também conduzidos, e a gente, continua a atuação judicial, agora tem essa previsão dessa lei definindo para quem vai, e o que ocorre agora? Semana retrasada, a gente fez reunião com o secretário estadual de transporte, ele
por surpresa, ele nos conta que a FETransport não está depositando esse dinheiro no Fundo Estadual de Transporte também. Então ainda está uma briga danada e assim. Mas isso foi uma situação que eu trago aqui para a gente só iniciar o trabalho, porque foi uma situação que, na verdade, revelou para a gente que está atuando nessa área um emaranhado muito complexo de leis confusas e que, na verdade, parece que são criadas de alguma forma para beneficiar alguém que não sei se é o consumidor, né, que é o usuário. Mas, com base nisso, a gente começou a prestar muita atenção nesse sistema. E aí começou a fazer uma atuação bem atenta a tudo isso. A gente teve uma questão recente das barcas, que eles resolveram acabar com o horário da tarde para o catamarã, o horário da tarde para a Ilha do Governador. A Alerj me chamou lá, eu fui, eles me passaram a documentação, a gente ajuizou a ação, justamente falando o quê? Que eles resolveram acabar com esse horário de boca. De uma forma informal, não teve uma alteração do contrato administrativo que previa isso. E com base nisso, a gente fez toda uma construção jurídica, assim, quer mudar, mas muda o contrato, mas você não pode mudar sem mudar o contrato de boca. Então, uma outra atuação que a gente começou a caminhar e perdemos, não conseguimos levar essa, e estamos em segunda instância discutindo, conversando com o desembargador, uma atuação assim que a gente acha também que é importante, na verdade, em que pese eles falaram que não prejudica muitas pessoas, mas simbolicamente isso é importante, tem que ter uma segurança jurídica nas nossas relações de massa aqui que a gente utiliza rotineiramente. Mas, assim, nesse viés de sempre prestar atenção no que está acontecendo no transporte, começaram a surgir diversas questões, e aí os diversos órgãos sempre nos procurando para isso. Então, teve o caso recente dos estudantes da rede municipal e federal, que na quinta-feira anunciaram que na segunda ele finalizaria, acabaria essa gratuidade para os estudantes. Então, no domingo, a gente passou o final de semana inteiro instruindo, fizemos a ação no domingo, de um plantão judiciário. Aí, segunda-feira, já tinha uma manifestação enorme lá no Rio, parando o centro, porque os estudantes foram fazer uma manifestação contra o fim da gratuidade. Só que quando eles chegaram lá, ainda tinha gratuidade. Eles ficaram surpresos com a decisão, tem a gratuidade, e aí que a gente fala, vamos agradecer eles. Foi interessante, foi a primeira vez que alguém havia agradecendo. Que eles fizeram uma manifestação para andar até a gente, aí, muito obrigado. E tá, lógico, bacana, né? E tal, enfim, aí era segunda, na terça, a gente já estava olhando, prestando atenção em outras coisas. E uma delas, que na virada do ano, que também foi interessante, foi essa questão do bilhete único, bilhete único e tal, todo mundo fala, bilhete único é uma política tarifária interessantíssima, uma tarifa social para a população carente poder trabalhar, poder estudar e tudo mais, tem esse subsídio, que vai para as contas da FETransport, gira em torno de 700 milhões de reais ao ano, mas enfim, eu vou chegar nesse ponto. Mas o que acontece? Ele ano a ano é atualizado, e eles resolveram fazer 2 atualizações do ano passado para cá. E a gente até falou, mas como é que você faz isso? Não faça isso. E a gente, novamente, conversa com o secretário, manda para o governador, para a Alerj e tudo mais e tal. Estava em recesso. Bem, enfim, foi numa sexta-feira, eu fiquei no final de semana fazendo essa ação e segunda-feira ajuizei. E, por sorte, na quarta, saiu a liminar impedindo esse segundo aumento desse valor, que ia de 6,50, foi para 8, e esse segundo é para 8,55, diferença de 2 semanas. E a gente conseguiu impedir esse segundo aumento, que impactaria, a gente já fez o cálculo, em mais de 2 bilhões para a população carente. Assim, no bolso parece que não é muito, mas para quem é muito pobre, eu trabalho em prol da população pobre, a gente vê a diferença que isso faz. Então, a gratuidade dos estudantes, para quem não precisa, mas para quem precisa, faz muita falta. Os estudantes estavam falando que não iam conseguir estudar, os trabalhadores com bilhete único estavam falando da dificuldade que teriam para conseguir trabalhar. E, recentemente, tem 2 semanas, a gente foi fazer a sustentação oral no tribunal e conseguimos manter essa decisão. O tribunal manteve, felizmente a gente conseguiu que o Tribunal de Justiça não cassasse essa decisão e foi uma grande vitória. A gente fica feliz com a gente mesmo, que a gente comemora entre a gente, vai embora e paciência, né? Quando a gente atua individualmente é diferente, que a gente atua para aquela pessoa. Então, se você consegue o direito daquela pessoa, que eu faço rotineiramente tão bem,
a pessoa está lá, ou agradece, ou te xinga se você não consegue. Mas quando é para uma coletividade, não tem tanto esse contato. Mas a gente não trabalha também esperando nada disso. A gente trabalha vendo um aspecto social mesmo do que a gente entende como certo ou como errado. Mas isso tudo eu estou falando, na verdade, é para atingir um objetivo maior, que é a desorganização, talvez proposital, que tem de todo esse sistema. E isso a gente veio novamente investigando desde que a gente começou, e a gente percebeu que, na verdade, as leis, desde o seu princípio, foram feitas de uma forma muito ardilosa para você realmente conseguir manipular todos os dados e dinheiro da população que trafegam nesse setor. E a gente constatou isso, mas a gente precisava desenvolver. E o que eu falo novamente, Defensoria Pública e Ministério Público. E aí eu já faço minhas homenagens aqui de novo ao Pedro, porque o Pedro, ele fez o mestrado nos Estados Unidos, fez o doutorado lá na Inglaterra, então ele veio super atualizado com essas teorias mais inovadoras na área do direito, principalmente direito coletivo. E a gente começou a aplicar essas teorias novas e, felizmente, isso foi dando certo. Esse até o último caso que o Pedro atuou, esse ele atuou sozinho, que foi da Volkswagen, que teve esse problema do Dieselgate. Lá nos Estados Unidos eles reconheceram que estavam errados, aqui no Brasil eles resolveram litigar. Lá está certo, aqui, enfim, o corpo jurídico deles achou que seria interessante, foi uma opção, e o Pedro atuou nesse caso, fez uma atuação com base em uma teoria internacional. A condenação deles foi mais de R$1 bilhão, saiu agora, essa semana. Uma das maiores condenações que a gente já viu aqui na justiça brasileira. Foi impressionante. Mas tal qual essas teorias que ele aplicou nesse caso, nos outros casos que a gente começou a atuar agora, a gente já começou também a aplicar essas teorias já dimensionando de uma forma prévia a indenização para o consumidor. Então, a gente, quando percebeu toda essa sistemática proposital criada para, na verdade, o quê? Aí que é o mais interessante da situação. Eu vou contar até a metade, que a gente não pode ir até o fim, porque ainda não terminou. A gente percebe que esse sistema todo de bilhetagem, esse Rio Card e tal, ele é ótimo, eu adoro ele. Muito bom, você pega o cartãozinho, usa, não tem que andar com dinheiro, nada disso. Mas como é que é isso? Que sistema é esse? É bacana porque eu pego ele e posso usar nas barcas, no metrô, no trem, no ônibus, na van. E de quem é isso? É da Rio Card. A Rio Card é de quem? É da FETransport. A FETransport é o quê? É um sindicato de empresas de ônibus. Então, você começa a perceber assim, mas... E aí, o que eles fazem com isso? Então, a empresa de ônibus controla a bilhetagem eletrônica de todas as empresas dos modais das concessões estaduais. Van, trem, metrô, barcas e tudo mais. A gente tem a informação que 60% do orçamento lá da Supervia, quem controla a bilhetagem e sabe os valores é a Rio Card, é a FETransport. Eles mesmos não têm o controle do que transitam lá, quais são os dados que passam. E aí vai além, porque como eles controlam os dados, eles controlam, aí a gente vai ao encontro do que o professor Guilherme falou, eles têm os dados das pessoas todas. O que eles fazem com esses dados? São dados pessoais que estão com uma empresa privada. E o que eles fazem com isso? Eu não sei, a gente ainda não sabe. Mas o que eles fazem também com relação a esses dados de mobilidade urbana como um todo para o Estado se organizar? Porque ele tem que se planejar. A gente espera que o Estado saiba o que está fazendo. Então, vou colocar uma linha de trem aqui, uma linha de metrô ali, as linhas de ônibus aqui, e barcas vai ser assim, porque... Por quê? Eu não sei. Por quê? Porque os dados estão com a FETransport, estão com a Rio Card também. Porque está com ele. O sistema todo você colocou, e essas palavras são do Pedro, a raposa tomando conta do galinheiro. Eles controlam tudo. Eles têm o controle do dado de tudo, inclusive dos subsídios que o Estado paga. Porque o Estado tem que pagar a gratuidade de estudantes, tem que pagar a gratuidade de idosos, tem que pagar o valor do subsídio do bilhete único. Isso são centenas de milhões de reais. Igual eu falei, bilhete único são 700 milhões de reais por ano. Mas como é que é isso? Simples. A Rio Card fala, eu transportei tantas pessoas de gratuidade, me paga tanto. É isso. Então, ele tem um cheque em branco, ele mesmo preenche. E você tem que pagar antecipadamente, porque a sistemática é interessante. Você tem que pagar até antecipadamente. Se você não pagar, eles suspendem. Não esperam nem o prazo que a lei de concessão
de serviço público utiliza, não tem que fazer ação, nada, vai direto. Eles têm a chave, tem o controle total dessa situação de transporte. E a gente conseguiu constatar isso, a gente conseguiu fazer um mapeamento dessa situação toda errada, não só com base em Tribunal de Contas, mas com base em auditorias externas que foram realizadas, que elas mesmas constataram que o Estado não controlava nada. O Tribunal de Contas documentalmente está lá, né, demonstrando que tem fraude no bilhete único, transportou mais pessoas do que comporta, o ônibus cabe 20 pessoas, uns 50 lá. Mas como? Porque eles falaram que tem, mas aí a TCE, quando fez a fiscalização, constatou alguns problemas que geravam em torno de muito dinheiro, deram recomendação para o Estado e para diversos outros órgãos para atuarem, porque foi constatada a fraude. E uma das, se não a maior recomendação que o Tribunal de Contas fez foi a moralização, a organização do sistema de bilhetagem eletrônica, porque ele verificou que o Estado não controla nada, ele não tem um controle desse sistema. Isso está expresso lá. Então, a gente começou a pegar dados daqui, dali, de outros estados, como é que isso é, e começamos a construir toda essa nossa atuação. E, inclusive, isso foi importante porque a gente terminou essa ação praticamente no início do ano, só que a gente só ajuizou alguns meses depois, porque aí também vem essa questão de estratégia de atuação, que é importante. Quando a gente começa a atuar na área de tutela coletiva, você vai aprendendo que às vezes tem que fazer as coisas com calma, de uma forma bem estratégica. E aí foi interessante que, novamente, a Lava Jato se veio, depois que a gente atua naquela questão bloqueando dinheiro, pegando os conselheiros de Tribunal de Contas, depois eles vieram antes, que foi agora no início do ano, eles entraram com essa nova operação aqui no estado do Rio de Janeiro, que o Barata foi preso, deu toda essa repercussão, esse dinheiro aí de 200 e tantos milhões de reais lá que foram para o Cabral, ou supostamente foram para o Cabral, assim, dinheiro assim que a gente não sabe nem quantificar o que é isso e tudo mais, mas essa documentação toda eles entraram forte aqui no Rio, nessa nova leve, e assim que eles entraram, a gente também viu que era a oportunidade adequada, o momento era propício também para a gente fazer essa atuação, e assim a gente fez, conseguimos eliminar para o Estado licitar. A gente foi toda uma articulação. O Pedro foi no Bom Dia Rio e a gente fez todo esse trabalho. No fim, assim, estava numa briga de quem vai aparecer, porque ninguém queria aparecer. Então, essa é a atuação até outra, que normalmente tem essa briga de vaidade. O Pedro está falando da situação, mas, cara, nesse caso, a atuação foi bem interessante, foi bem legal. E, enfim, a gente está atuando por uma coisa interessante. O Estado, ele se manifestou agora no processo, indo para o polo ativo da ação, concordando agora com o mérito do que a gente estava fazendo, e a gente vai ver os próximos passos, a gente efetivamente consegue o que a gente vai conseguir, o que a gente vai melhorar, mas basicamente essa questão toda de informações, de dados, e que importam muito nesse setor e em todos os outros, é uma situação que a gente também verificou nessa deficiência na área do transporte, uma necessidade de atuar, e a gente espera que as coisas mudem e que, efetivamente, a gente caminhe para uma situação melhor com uma mudança desse sistema. Assim a gente espera, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu encerro já esse painel para iniciarmos o próximo.